dia! Estamos aqui mais um dia, vamos falar sobre a mãe e a comida. A mãe e a comida. Qual será que é a relação entre a mãe e a comida? A mãe e a. E aí, Gabriel, seja bem-vindo. Vamos falar sobre a mãe e a comida. Então, primeira coisa, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu trabalho com a purificação. E a purificação, a próxima purificação vão ser 28 dias. Inclusive, Gabriel, a purificação vai estar aberta para homens dessa vez. Para o grupo, para homens poderem participar. Vão ser 28 dias sem açúcar, sem glúten, sem leite e derivados. E aí você pode dizer, nossa, mas eu nem quero emagrecer, ou enfim, né? Mas eu nem quero fazer isso. Porém, a purificação, na verdade, fala sobre abrir espaço para o novo chegar. Por isso que uma purificação que a gente vai começar dia 2 de janeiro é a purificação que cabe perfeitamente num começo de ano, onde a gente abre mão do velho, daquilo que é velho no nosso corpo, mas também nos nossos hábitos, e então abre espaço para que o novo possa chegar. Isso, e aí o Gabriel já começou contando que a mãe é a primeira comida que a gente recebe. E aí pode parecer que a primeira comida que a gente recebe é o leite materno, mas é antes ainda, né? Então, isso é a primeira questão. A mãe, ela tá muito conectada com aquilo que nos nutriu desde quando a gente tá na barriga dela. Então, ela tá o tempo todo nos entregando o alimento, o nutriente, aquilo que sustenta a vida, né? Então, o ponto aqui importante é, mesmo quando a mãe ela não deseja aquela gestação, então vamos supor assim, a mãe ela engravidou, ela fala, nossa, não era momento, não queria, tá, vamos levar porque é isso mesmo que é pra ser. Mesmo assim, mesmo em momentos em que a mãe rejeita, ao mesmo tempo em que tem uma parte da mãe rejeitando, tem uma parte enorme, gigantesca, e talvez a principal, que está dizendo sim para aquela criança seguir crescendo. Que parte é essa? A parte que nutre, a parte que alimenta. Então, tem uma parte dessa mulher bem grande, porque é a parte em que se sustentou, né, quando essa criança é gerada. Então, tem muita força no sentido de essa mulher, mesmo que a gestação tenha sido rejeitada e tudo mais, ainda assim ela sustentou essa nutrição. Ainda assim ela disse sim para essa criança. E como que ela disse sim? Com esse alimento que chega lá através da placenta. E olha só que interessante, nesse caso a gente já percebe o quanto, isso ainda na placenta, a gente já percebe o quanto a comida está conectada com o amor incondicional. Por quê? Porque a mãe, mesmo em casos em que ela não queria estar grávida, ainda assim ela ama incondicionalmente aquele ser humano que é aquele bebezinho, e ama como incondicionalmente? Ela alimenta. Então a comida está muito conectada com esse amor incondicional, com essa sensação de nutrição. Por isso que quando a gente fala de comida, a gente vai sempre olhar para essa relação com a mãe. Mas além disso, aí vem depois então o leite materno. E para algumas crianças que não foram amamentadas, por exemplo, isso reverbera muito até a vida adulta. Seja em questões de vícios até, vícios alimentares, mas também em questões emocionais mesmo, de uma falta profunda que essa criança sente. Então a gente tem aqui, o primeiro, o alimento na placenta, o segundo, essa amamentação, que é também uma conexão profunda, porque eu não sou mãe ainda, né? Mas muitas mães que eu converso dizem assim, muitas vezes o peito, ele não é só a comida, ele é o abraço, ele é o colo, ele é o carinho, ele é aquilo que tá acolhendo aquela criança. Muitas vezes a criança, ela precisa de um acolhimento e ela pede o peito, né? Então, é o segundo ponto. Então, o primeiro é a placenta como esse lugar do amor incondicional, e o leite materno como esse lugar do acolhimento também, não só da fome,
mas desse lugar de estar ali acolhido e sustentado por algo maior, né? E também, depois que a gente cresce, e aí a gente tem na vida adulta, não na vida adulta, vamos pensar na infância ainda. Na infância, às vezes a gente vai na casa da avó e aí a avó faz aquela comida que tem uma memória afetiva que onde você estiver depois de adulto, se você comer aquela comida, você vai ser transportado lá pro passado. Assim também, quando a mãe fazia alguma coisa de comida que depois você se lembra pra sempre, assim, minha mãe é o arroz com frango da minha mãe, que até hoje quando eu vou visitá-la eu peço, mãe, faz arroz com frango, porque tem essa memória afetiva. A comida, ela também tem essa conexão com os nossos ancestrais, com aquilo que nos nutriu. Por isso que a relação com a comida é tão forte quanto essa relação com aqueles que os nossos ancestrais, né? Certo. Depois disso a gente pensa então, quando a gente vai falar de astrologia e eu vou interpretar, por exemplo, uma lua, então astrologia quando você vai fazer seu mapa astral natal, é a foto do céu, como o céu estava quando você nasceu. Como assim? Então, aonde que a lua estava, em qual constelação, onde que o sol estava, em qual constelação, isso diz sobre o mapa, o seu mapa, que é o mapa em que, de alguma forma, você tem um manual sobre você. E quando a gente vai analisar a lua desse mapa, ou seja, em que signo a lua estava, a gente vai olhar para emoção. A lua é a forma que a pessoa sente, a lua é a forma que a pessoa se nutre, a lua é a forma que a pessoa vê a própria mãe. Então, a nutrição, o sentir, que tem a ver com esse sentimento, com esse acolhimento, a nutrição, o sentir e a mãe estão extremamente conectados também nesse campo simbólico, falando de astrologia, né? Também no campo simbólico dos símbolos, esses três estão conectados. Quando então a gente pensa na nutrição, a gente pensa em uma nutrição assim, o que eu tô me alimentando, o que eu tô comendo, o que tem me nutrido. E muitas vezes, inclusive, se fala sobre obesidade desnutrida. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É interessante que todos os aspectos ligados ao emocional são ligados ao feminino. Exatamente isso. Então, emoções... E aí é muito profundo isso. Porque, então, assim... Eu tô conectada com a emoção, com o que eu sinto. E muitas vezes a mulher diz assim... Nossa, dependendo do que eu estou sentindo, eu preciso comer algo que é mais denso de gordura, mais denso no açúcar, porque eu preciso dessa bomba até para ajudar a meio que, vamos controlar esse emocional, né? Isso não é saudável, claro que não, mas muitas vezes a gente usa esse recurso. Então, sim, o feminino, o emocional, a comida, tudo isso está conectado, né? E aí quando a gente pensa então nessa nutrição, e aí voltando para essa questão da obesidade desnutrida, que muitas vezes estão encontrando pessoas que estão acima do peso, mas que quando vai ver a nutrição, os exames dessa pessoa, muitas vezes não tem nutrição, muitas vezes está faltando ferro, está faltando as vitaminas, muitas vezes está faltando muita coisa. O que leva a gente a crer? Que na verdade nutrição é escolha também. E aí eu faço sempre um paralelo com a vida, porque isso foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu passei a me nutrir mais de comida de qualidade, né? Me nutrir melhor, assim, eu também passei a nutrir-me melhor nas relações. Ou seja, passei a não aceitar mais migalhas de nutrição. Compreende isso? Então, quanto mais você escolhe, faz escolhas de autonutrição, porque na verdade tem a ver com autoamor também, muitas vezes a gente vai também melhorar as nossas relações. Porque aí a gente não vai mais nos abrir para pouca coisa. Sabe aquilo de, vou receber um olhar e aí aquilo já vai nossa, agora é tudo que eu tenho. Então a gente começa a refazer as nossas relações, refazer
até a questão de trabalho, de propósito, de vida, do que eu mereço na vida, né? Do que eu posso viver como experiência da vida, ao invés de ficar num lugar de receber só migalhas, né? Vamos lá. Em várias mitologias essa ligação também acontece. Isso, exatamente, Gabriel, muito. Então, assim, tá muito conectado. Aí é isso da nutrição, das migalhas, e aí a gente tem que pensar, então, assim, muitas vezes quando a gente tem um excesso de algo, a gente tem uma falta de alguma coisa. E muitas vezes o excesso da comida, ele tá falando sobre o que falta. Então, sempre que a gente tá inclusive, teve uma das purificações, olha, eu já conduzi muitas purificações. Em uma delas, uma moça disse assim, nossa, faz tempo já. Ela disse assim, eu não consegui fazer. E ela ficou, né, nesse lugar do não consegui. E aí eu fui trazendo para ela as questões e tal. Nos últimos dias ela conseguiu e ela veio pro último encontro. A gente faz alguns encontros online. E aí eu fiz um exercício com ela, dela perceber a falta. E depois que ela percebesse a falta, ela percebesse o que vai caber nessa falta, que não é a comida. Então ela me disse, nossa, agora eu entendi, agora eu vi. Ela não me disse quem era, ela disse que conseguiu se conectar com quem faltava. Então muitas vezes o excesso diz sobre algo que falta. Pode ser alguém que falta, pode ser algo que falta. Então, por exemplo, isso, quem não tem fome emocional não aceita qualquer coisa. Exatamente. E até assim, olha só que profundo isso que o Gabriel falou, né? Mas olha só isso. Quando a gente tem fome física, a gente às vezes pensa assim, né? Queria um prato de comida, né? Quando a gente não se conecta com essa fome mesmo, muitas vezes a gente quer algo para nos dar uma bomba de serotonina, uma bomba de prazer, uma bomba ali só para passar aquela sensação ruim que a gente está sentindo. Isso também acontece quando a gente pensa em emocional. Quando a gente se conecta com a fome emocional que a gente sente, todo mundo tem fome emocional, muitas vezes a gente percebe, nossa, eu quero uma relação profunda, né? Da mesma forma que eu quero um prato de comida, porque vai me nutrir. Quando eu não reconheço que é uma fome de verdade e eu só quero tapar um buraco, às vezes eu digo sim para coisas que eu não precisava dizer sim. Tanto falando de comida, quanto falando de relações, quanto falando de trabalho, quanto falando da vida mesmo, né? Então, sim, tem muita conexão. E, na verdade, o trabalho que eu faço com a purificação, ele é profundamente terapêutico, porque eu não vejo nada separado, não tem nada de nutricional na purificação. O que eu quero dizer eu não sou nutricionista. Então, a gente vai tirar alguns alimentos, mas tudo focando na parte terapêutica da vida, né? Certo? Então, se a gente sente falta de algo, e aí, claro, a gente tem muitos relatos de mulheres que me disseram, nossa, Helena, quanto mais eu me aproximei da minha mãe, mais eu me distanciei do doce. Então, por exemplo, na purificação, uma das mulheres disse assim, quanto mais eu passei tempo com a minha mãe e tive um processo lá de me aproximar dela, menos eu senti vontade de comer o doce. Quanto mais eu passei tempo me acolhendo e fazendo coisas pra mim, de repente se dedicando a tomar um banho quente, acender umas velas, fazer algo pra se acolher, menos eu precisei do doce. Principalmente o doce, né? Para algumas mulheres são duas coisas. Não, na verdade, para todas elas foram tudo mesmo. Tanto o açúcar, quanto o leite, quanto o pão. Muitas delas sentiam vontade do pão, e o pão tem essa memória afetiva do pãozinho, né? O leite, que é essa conexão mesmo com a mãe, assim. E o doce, que é esse acolhimento, esse aconchego que dá na gente, assim, de nossa, ai, agora eu posso só existir, né? Como se não tivesse nada errado em existir. E o doce, ele traz esse acolhimento de verdade, né? Então, o que a gente tem percebido durante as purificações? Que a gente precisa olhar para um novo jeito de se acolher, um novo jeito de lidar com as emoções, como o Gabriel trouxe, né?
da fome emocional. Então, um novo jeito de lidar com as emoções, um novo jeito de lidar com a falta, com aquilo que falta. Isso, ó, o Gabriel tá falando, interessante que o banho quente em algum aspecto nos lembra a segurança do útero materno. Sim, exatamente. Nos lembra a segurança do útero materno. E, por exemplo, o escaldapés também, tudo isso que é quentinho, um chazinho. Às vezes a gente só precisa desse pequeno cuidado com nós mesmos para poder experienciar esse acolhimento. Porém, o que a gente faz quando a gente está no dia a dia, ou quando a gente está nos hábitos convencionais? A gente escolhe aquilo que é mais fácil e mais prático. Por isso que a purificação nada mais é do que a gente conseguir inibir esses hábitos que são os hábitos que a gente está condicionado, né, a fazer. E o que é inibir? É dizer não mesmo. É dizer, tá, eu comeria agora um bombom, mas eu não tô comendo açúcar, então eu não vou fazer isso. Ou eu comeria agora um pão com queijo na chapa, tá, mas eu não tô comendo glúten, nem tô comendo leite, né, e derivados. Então eu não vou fazer isso. Então eu inibo o comportamento habitual e eu abro espaço. Esse abrir espaço pode nascer 1 milhão de coisas. Então, pode nascer uma falta profunda, pode nascer uma raiva muito grande, pode nascer uma tristeza, como pode nascer uma criação, uma criatividade. Então, todas as purificações têm relatos, mas aqui essa tá mais recente, né? Que uma mulher contou que ela não estava comendo, claro, então ela foi descobrindo novas formas de fazer coisas que ela gostava para se acolher, novas formas, de novos jeitos. Você pode fazer essa purificação sozinho em casa? Claro que pode. Pode, não só pode, como deve também, né? Mas a purificação que a gente faz é em grupo, justamente para que a gente possa relatar o que tem acontecido com a gente e para que a gente possa partilhar. Então, muitas vezes as mulheres contam: nossa, isso que você disse eu também estou vivendo, nossa, isso que você está passando, isso também está passando comigo, porque na verdade isso é um processo coletivo mesmo, né? Então a gente vai descobrindo novas formas de fazer aquilo que a gente achava que não tinha mais como mudar. E como a gente faz isso? Inibe o comportamento habitual, abre espaço para o novo, deixa algo nascer. Nessa última purificação, quando deu 34 dias, a última foram de 40 dias, dessa vez vão ser 28 dias e vai estar aberto para homem. Então, Gabriel, ó, você tá aí, quem sabe você participa. São 28 dias. E nessa que eu fiz, nessa última, né, foram 40 dias. No dia 34, eu senti fortemente que eu precisava jejuar mesmo. Então a gente tava só sem comer açúcar, sem comer glúten, sem comer leite e derivados. No dia 34, eu senti assim, aí é esse novo que pode chegar. Então eu me lembro de quando deu 34 dias, algo novo apareceu. Por quê? Porque a gente inibe o comportamento habitual. O que apareceu de novo? Helena, jejum. Eu tava lendo um livro chamado A Cultura do Jejum, um bom livro, inclusive. Helena, você vai jejuar. E aí eu comecei a jejuar, então fiquei só na água durante 6 dias até a purificação encerrar. Tava no dia 34, chegou no dia 40. E eu fui tendo percepções muito profundas do quanto a alimentação também entra num lugar de distração do que a gente veio fazer nessa terra. Então todo mundo nasceu com um propósito nessa terra. Só que muitas vezes a comida entra num lugar de distração. E como que entra nesse lugar de distração? Muitas vezes a gente está se alimentando de um jeito que a gente está, na verdade, só tentando desviar o nosso olhar daquilo que a gente realmente veio fazer. Por quê? Porque, profundamente falando, a gente tem medo de alcançar esse lugar. A gente tem medo desse brilho que a gente alcança quando a gente chega onde a gente veio fazer. Então, a gente veio expressar algo nessa terra. Quando a gente olha para esse lugar, dá medo, porque a gente primeiro não conhece essa pessoa que chega lá, né? Porque essa pessoa que chega lá não dá para ser a mesma pessoa que tá aqui. Então,
A gente já tem medo desse desconhecido. A gente tem medo de ficar em evidência, porque a gente perde muita coisa também quando a gente fica em evidência, quando a gente brilha, quando a gente faz e realiza aquilo que a gente sonha. Terceira coisa, quando a gente realiza o que a gente sonha, o que a gente veio fazer, a gente também deixa de pertencer aos grupos. Então a gente vai deixar, por exemplo, eu quero muito fazer dinheiro sem precisar depois ficar preocupada com falta, com nosso dinheiro vai faltar. Isso significa que a gente quer prosperidade. Só que quando a gente nasceu num grupo familiar que não foi próspero, não pôde ser, porque eram as condições, muitas vezes quando a gente vai caminhar para a prosperidade, a gente sente culpa e muitas vezes a gente vai deixar de pertencer a esse grupo, ou a gente acha que vai deixar, né, de pertencer a esse grupo. Então o que a gente faz de alguma forma? A gente vai se distraindo para não chegar onde a gente precisa chegar, porque no mais profundo a gente tem medo de alcançar esse lugar, medo de deixar de pertencer, medo do que vai ser, de quem eu vou ser se eu chegar lá, um monte de medos. E isso implica realizações. Então nessa última purificação, eu vi as mulheres realizando coisas de sonhos que elas tinham, que eu falei, caramba, quanta potência tem nessas mulheres, quanta potência tem nas pessoas, nos seres humanos. Olha o que tanto essas pessoas podem realizar, materializar nessa vida, e que muitas vezes a gente não materializa porque a gente está sufocando quem nós precisamos ser com a comida. E isso fica claro, inclusive tem esse relato no livro do jejum, né? Se você pensar um dia que você come uma feijoada assim, aquela feijoada de domingo, bem pesada, e depois você fica assim, impraticável, não consigo fazer mais nada, não me fale que eu tenho que atingir qualquer objetivo, porque eu não consigo, isso foi demais pra mim. Isso é amortecer aquilo que a gente veio fazer. Então a gente sufoca, a palavra é essa, achei a palavra, é sufoca. A gente sufoca como? Fazendo isso, a gente vai perdendo energia nas escolhas do dia a dia, ao invés de botar toda a energia para realizar aquilo que a gente veio fazer. Tudo isso a gente trabalha também na purificação, nas partilhas de mensagem, daquilo que eu vou mandando todo dia no grupo. Tudo isso a gente faz junto para conseguir, então, parar de desviar aquilo que a gente... Parar de desviar nossa energia para coisas que a gente não nasceu para fazer. Para de desviar a energia e condensa toda essa energia que você estava gastando com a comida que você estava comendo em excesso, com aquele açúcar que você estava botando na sua alimentação, e você faz isso tudo chegar até onde você precisa chegar, até onde você precisa caminhar e seguir. Por isso é tão importante fazer esse movimento, abrir mão daquilo que já é condicionado, para que o novo possa chegar, para que algo possa surgir. Por exemplo, descobri que eu posso ficar 6 dias sem comer, só bebendo água, que nada de ruim me acontece. Pelo contrário, chega uma hora que eu nem sinto fome mais. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, e agora? Eu não sinto nem fome, o que eu faço? Então, a gente percebe o quanto, e eu percebi isso também, nesses 6 dias em jejum, o quanto a minha energia pode ser canalizada para os meus projetos, ao invés de ser canalizada para perder mais energia, certo? Então, esse é o processo da purificação. Voltando para a questão da mãe, o colo da mãe, ele é... Deixa eu ver o que o Gabriel falou. Esse ano tive uma virada de chave enorme. Eu mudei meus hábitos, inclusive os alimentares. Voltei a fazer exercício e me reeduquei nutricionalmente. Perdi 28 quilos. Olha, 28 quilos de forma saudável. E, Gabriel, conta pra gente o quanto você percebeu que os seus hábitos antigos estavam te impedindo de chegar onde você queria chegar. Então, assim, quando você muda seus hábitos, não traz uma energia para atingir aquilo que você gostaria de atingir, não faz a gente olhar para, nossa, isso aqui me faz sentido. Porque muitas vezes a gente está só desviando a nossa atenção daquilo que realmente importa, quando a gente está escolhendo ter hábitos menos saudáveis, né? Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição também.
Então, quando a gente pensa de novo em mãe, a gente pensa na comida. E aí a gente vai descobrindo novas formas de buscar esse colo da mãe sem precisar da comida, sem precisar. E às vezes vai precisar, às vezes você vai precisar, nossa, hoje eu vou cozinhar uma coisa pra mim que tem uma memória afetiva com a minha mãe. Claro, pode sim, é super. Inclusive eu faço isso às vezes que eu tenho essa vontade de estar mais perto, eu faço alguma coisa que minha mãe ou minha avó fazia. Mas essas escolhas, elas são conscientes, não são mais escolhas inconscientes que fazem com que você se entupa de comida para que você não precise mais sentir. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente se entope de comida para que a gente não precise mais sentir a falta que a gente está sentindo de alguém ou de algo, né? Isso, aí o Gabriel falando, os meus hábitos antigos me levariam a sérios problemas de saúde, doenças e depressão. Eu literalmente saí do buraco. Fazer essa redução realmente me salvou. Então percebe que isso é perfeito que o Gabriel trouxe agora. Por quê? Porque quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, é sempre legal que a gente pergunte assim, isso me leva para mais vida ou para menos vida? E menos vida é para onde eu olho? Eu tô olhando para ficar mais na vida ou para ir embora da vida? E isso tem a ver com hábitos diários, tem a ver com escolhas constantes. Todos os dias a gente faz essas escolhas. Todas as decisões que a gente toma, isso vai me trazer mais nutrição ou menos nutrição? Ou seja, quando me traz mais nutrição, me leva mais para a vida, me deixa mais viva, me deixa aqui na Terra. Quando eu escolho menos nutrição, quando eu escolho mais dor, né, que como o Gabriel disse, os hábitos estavam levando para doença, então eu estou escolhendo ficar menos aqui, né? Percebe que então a gente vai tomando essas decisões diariamente, todos os dias a gente vai fazendo tomando essas pequenas decisões que vão nos deixando ainda mais firmes aqui. E isso é escolher mais a vida, que tem a ver com a vida que a nossa mãe nos deu. Então tá tudo muito conectado. Quanto mais a gente está celebrando a vida que a gente recebeu dos nossos pais, mais a gente está cuidando dessa filha dos nossos pais, do filho dos nossos pais. Hoje não tenho mais depressão e me amo muito mais, consigo amar todas as pessoas muito mais. É isso mesmo, perfeito. Isso é lindo, né? Porque daí quanto mais a gente ama a gente, mais a gente consegue expressar esse amor para as outras pessoas. E tem a ver com esse amor da vida. Então quanto mais eu tô conectada com o amor que eu sinto por estar viva e a gratidão que eu sinto pela vida que eu recebi dos meus pais, mais eu cuido da filha dos meus pais. E eu cuido da filha dos meus pais nessas escolhas diárias. Em escolher, eu escolho mais nutrição, eu escolho mais energia, eu escolho mais foco naquilo que eu vim fazer e não menos. Eu não escolho o oposto, eu escolho o mais, né? E às vezes é também mais responsabilidade, às vezes é também mais assim, carrega um peso maior mesmo, mas não um peso de que tô indo embora, é um peso de que fico, é um peso da sua alma mesmo ficando na vida, né? Que tem muita responsabilidade também. Muito bonito isso. Gabriel, muito obrigado por você estar aqui, por você conseguir também partilhar a sua experiência. Se você conhecer algum homem que precise viver essa mudança de hábito também, pode dizer que dessa vez a purificação vai estar aberta para homens também. Se conhecer alguma mulher também. E deixa eu ver se tem algo para finalizar. Para finalizar, quero dizer então que a purificação, ela é para te ajudar a clarear os próximos passos. O que é clarear os próximos passos? Muitas vezes a gente tá escolhendo coisas sem saber direito para onde eu tô indo, porque a gente tá se distraindo, porque a gente tá buscando essas distrações. Quando a gente para de se distrair, a gente tem... E como que a gente para de se distrair? A gente inibe o comportamento habitual. Nesse caso, a gente vai deixar de comer açúcar, glúten, leite e derivados. Por 28 dias, a gente inibe esse comportamento habitual para deixar o novo surgir, algo novo chegar. E é isso que a gente vai fazer juntos a partir do dia 2 de janeiro.
Perfeito. Muito obrigada, Gabriel, por ter ficado por aí. Muito obrigada para quem passou, para quem vai ver depois. Agradeço muito. Isso. Quem vocês quiserem chamar a purificação, começamos dia 2. Para mais informações, me manda mensagem. Pode deixar que eu mando. Eu aposto que ele também, o Fê também estaria te mandando um beijo, um abraço nesse momento. Então já vou mandar, porque depois ele vai falar, manda também. Muita saudade também. Um grande beijo, viu? Até mais. Até amanhã, na verdade. Amanhã estamos aqui de novo.